Olá pessoal, eu me chamo Geilson Francis e a partir desse momento nós vamos iniciar mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, dessa vez a lição dos jovens, certo? Nós estamos estudando aí a revista Imitadores de Cristo e a última lição agora que nós vamos falar para vocês, o tema é o discípulo de Jesus e a verdadeira esperança. Espero que você esteja conosco para poder ser abençoado. Com certeza Deus tem uma bênção especial para você, mas antes eu quero te pedir, por gentileza, que você continue se inscrevendo no canal, que você continue dando like e que você continue acionando o sino das notificações para que nosso canal continue sendo sugerido pelo YouTube e possamos alcançar o maior número de pessoas possíveis para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Mas, sem mais delongas, vamos iniciar a nossa aula desta semana. Então, gente, o texto principal da nossa lição diz o seguinte: quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. O resumo da lição diz o seguinte: a comunhão eterna com Deus é a esperança que nos mobiliza a viver de modo santo e justo. Nosso texto bíblico diz o seguinte, Apocalipse capítulo 21, verso 1 ao 5, diz assim: E vi o novo céu e nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, ou a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque estas coisas, essas palavras, são verdadeiras e fiéis. Que maravilha! Glória a Deus, tá? Nossa introdução diz: o crente é uma pessoa que tem um compromisso com a construção de uma sociedade melhor. É óbvio, nós temos um compromisso sim, porque nós aprendemos a ser melhor. Se nós aprendemos a ser melhor com o Evangelho, aprendemos a se comportar de maneira melhor, né? Como diz lá no Sermão da Montanha, no capítulo de número 5 em diante, que vai falar felizes, bem-aventurado, todos aqueles comportamentos de uma pessoa melhorada, que melhora a sociedade, tá? Então, nossa esperança pelo céu não inviabiliza nossos esforços em prol de um mundo mais justo e bom. Enquanto o céu não chega, continuamos orando e trabalhando pela manifestação do reino neste mundo. E esta talvez seja a maior contribuição da igreja, com certeza também acredito, né? E para que a gente continue nesse mundo produzindo fruto, como nossas lições passadas disse, né? E continuarmos também no nosso relacionamento cristão com Jesus Cristo, nós precisamos cultivar, como diz aqui o ponto de número 1, nós devemos cultivar a boa esperança. E para a gente antes de iniciar os pontos, eu quero aqui mostrar para vocês João 14, do versículo 1 ao versículo de número 3, que diz assim a palavra do Senhor: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois eu vou preparar lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Tá? Então os discípulos, irmãos, naquele momento, os discípulos de Jesus estavam prestes a perder Jesus e eles já conseguiam pressentir isso, de maneira que os seus corações ficaram perturbados, perplexos, completamente entristecidos. Então, diante dessa situação em que os discípulos estavam ali naquele momento com o coração perturbados, pressentindo que a qualquer momento Jesus Cristo
iria sair de perto deles, não estariam mais com eles, porque nós temos versículos bíblicos que mostram, né, que Jesus Cristo já estava preparando os discípulos para a sua morte e ressurreição. Quero aqui, para provar isso que estou falando para vocês, ler Mateus capítulo 16, verso 21, que diz assim, ó: desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas das mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse ao terceiro dia. Nós temos também um outro texto bíblico, e aqui a gente já para aqui para poder mostrar para vocês, comprovar que Jesus já estava ali adiantando, dizendo aquilo que iria acontecer com eles quando ele fosse para Jerusalém. João 12, 24 diz assim: digo verdadeiramente que, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer, dará muito fruto. Então Jesus já estava preparando os discípulos para essa situação, mas os discípulos, não entendendo, é óbvio, e gostando demais ali da presença do Mestre, da presença de Jesus, ficaram entristecidos, ficaram completamente entristecidos. E por conta disso, Jesus ele fala que João capítulo 14, versículo do 1 ao 3, para poder levantar o ânimo dos discípulos. Para levantar, ele vai falar desse texto que diz, eu vou repetir novamente agora, depois dessa explicação, mostrar para você que você possa entender melhor o texto. Diz assim o texto: não se turbe o vosso coração, porque o coração deles estava turbado. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Jesus começa agora prometendo levar os discípulos para a casa do pai, porque o texto diz: se assim não fosse, eu vos teria dito, porque eu estou indo preparar lugar. Então não se preocupem, não fiquem perturbados, porque eu vou na frente para preparar lugar. Porém, quando eu for e vos preparar lugar, quando os lugares já estiverem preparados, eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Eu vou levar cada um de vocês, eu vou levar vocês para que onde eu estiver, estejais vós também. Essa é a nossa esperança, essa é a promessa do Senhor, não só os discípulos dele que estavam ali naquela ocasião, mas essa é a esperança de todo crente, de todo cristão que anela e que diz: Maranata, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Então a esperança que destrói a angústia, essa angústia que os discípulos estavam sentindo, a angústia da perda do Senhor, a angústia da separação, né? Então eles estavam sentindo isso, e Jesus, vendo que eles estavam passando por essa situação, falou esse texto de João capítulo 14, verso de número 1. Em um mundo onde o coração de muitos se encontra adoecido, Jesus declara aos seus discípulos que eles poderiam descansar em confiança e paz. No mundo em que muitos estão passando por problemas emocionais, problemas de ansiedade, de desesperanças, problemas de desespero, nesse mundo caótico a qual vivemos, onde as pessoas vivem em problemas mentais terríveis e emocionais, sofrimentos psíquicos terríveis, hoje nós podemos aqui regozijar-nos no Senhor por causa da sua promessa de descansar, de confiar, de ter paz. Jesus ele disse: eu deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou, e a paz que eu vos dou o mundo não pode dar. Onde deve estar o fundamento de nossa fé? Exclusivamente em Cristo Jesus. Nenhuma instituição, pessoa ou coisa deve ocupar o lugar do Salvador em nosso ser. Nenhuma outra religião, nenhum outro Deus, porque não existe outro Deus, em nenhum outro nome há salvação pelo qual nós podemos fazer menção neste mundo, senão ao nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fique claro ainda que somente por meio da fé podemos conhecer Jesus de Nazaré. Logo, o busquemos em oração, adoração e louvor. O caminho estreito que leva ao lugar das moradas. Se nós temos a promessa da morada, nós também temos que nos esforçar para
poder chegar nessa morada. E o esforço passa em nós renunciarmos tudo neste mundo para seguir os ensinamentos e os mandamentos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mateus capítulo de número 7, versículos de número 13 e 14 diz assim a palavra do nosso mestre: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Muitos são os que estão trilhando por este caminho, porque é um caminho fácil de achar, é um caminho fácil de trilhar, mas estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Apertado é o caminho e poucos são os que encontram, porque as pessoas não estão procurando este caminho. As pessoas procuram o caminho largo porque tem facilidade, e as pessoas procuram sempre o lado da facilitação. Mas Jesus está dizendo, poucos encontram. Por quê? Porque é um caminho estreito, é uma porta apertada, é difícil de passar. Não queremos fazer o esforço necessário para podermos passar por essa porta, mesmo sabendo que quando passarmos por essa porta, Jesus disse, eu sou a porta, quem entrar por mim salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagem. Mesmo sabendo que passando por essa porta estreita encontrarei pastagens e poderei me alimentar e me fortalecer logo após passar por essa porta, mesmo assim muitas pessoas não estão procurando a porta que é Jesus de Nazaré, infelizmente, né? Então, na linguagem de Jesus, em João 14:2, o lugar da morada do Pai tem espaço para acolher todos os seus filhos. Importante, então, compreendermos que apesar da difícil jornada ser cheio de renúncia e confrontos pessoais, miríades e miríades, multidões incontáveis habitarão na morada do Pai, estarão com o Eterno, estarão com o Senhor, e Deus será o nosso Deus e nós seremos o seu povo para a glória do nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O melhor céu é Jesus. Muitas pessoas ficam confabulando. Como é que será o céu? Será que nós vamos trabalhar? Será que nós não vamos fazer nada? Seremos como vagabundos lá no céu? Como é que será a nossa ida? Como a gente vai comer? Onde vai se alimentar? Se a gente vai ficar voando? Se não vai ficar voando? Como é que vai ser a gente vai ficar juntamente com os anjos? Mas todas essas conversas, todas essas questões teológicas não levam a nada. Não levam a nada. Por quê? Porque o melhor do céu é estarmos com Jesus e mantermos o nosso relacionamento contínuo com Ele. Então, um relacionamento contínuo, edificante, amoroso com o Senhor Jesus é a razão de almejarmos o céu. Viver com Jesus eternamente deve ser a razão de nossa fé. A razão de nossa fé não é saber como será o céu, como devemos nos comportar lá no céu, como é que nós vamos viver, se nós seremos mais joviais, se nós teremos a aparência de pessoas mais maduras ou pessoas mais joviais. E essas questões para nós não deve preencher a nossa alma e o nosso coração. O que deve realmente preencher a nossa alma e o nosso coração é o viver com Jesus eternamente e nos relacionarmos com Ele para todo sempre. Isso é que deve preencher o nosso coração. Seremos conduzidos aos céus para experimentarmos uma existência junto ao Salvador. Se alguém tem outra intenção quando se refere à vida eterna, certamente é um crente que não lê a palavra de Deus. O caminho para o céu. Jesus ele disse, olha, eu vou para lá, mas volto para buscar vocês, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Aí, João 14, verso 4 a 7, diz assim, mesmo vós sabeis por onde eu vou. Jesus afirma, né? Vocês sabem por onde eu vou, e vocês conhecem o caminho. Mas só que Tomé, até para poder a gente aprender mais, tinha que ter um cara como Tomé, para a gente poder ter mais explicações a respeito daquilo que Jesus estava falando, né? Então tinha que ter alguém que duvidasse, que perguntasse, para poder Jesus desenvolver ainda mais o assunto que ele estava tratando. E isso foi benéfico para nós que estamos lendo a Bíblia hoje. Tomé disse assim, Senhor,
nós não sabemos para onde vais. E como podemos saber o caminho? E disse-lhe Jesus: eu sou o caminho. Então você não sabe qual é o caminho, mas agora eu vou revelar o caminho para vocês, para que você chegue lá na morada, para que você chegue lá na glória, lá no céu. Eu vou revelar o caminho agora, tá? Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai, e já desde agora o conheceis e o tende visto, né? Jesus está dizendo: eu sou o Pai e o Pai está em mim, né? Logo daqui a pouco eu vou ler o resto do texto e nós vamos entrar dentro dessa questão. Mas o que é que está aqui posto para nós? Que nós temos e já passamos e já estamos no caminho, e o caminho é Jesus, o caminho que vai nos levar a um relacionamento direto com o Pai, de maneira que nós não precisaremos mais estar orando daqui da terra, de joelhos, ao Pai que está no céu, mas nós estaremos para sempre com Ele, e Ele será o nosso Deus, e nós seremos o povo dele, né? Nós estaremos para sempre com o Senhor, e lá veremos face a face, nos relacionaremos com o Pai, com o Senhor, com Jesus Cristo. Isso será maravilhoso, e o caminho já está posto, o firme, o vivo caminho. O fundamento foi lançado. Sobre esse fundamento não existe outro fundamento que possa substituir esse fundamento, que é Jesus de Nazaré, que conquistou por meio da sua morte e ressurreição na cruz do Calvário. Conhecer o caminho é uma necessidade. Jesus adverte seus discípulos a respeito da necessidade de permanecer no plano divino, sem desvios, rotas alternativas ou atalhos. Tomé questiona o mestre sobre o percurso a seguir. Jesus corrige imediatamente seu discípulo e lhe orienta sobre a natureza cooperativa do reino. O filho coopera com o pai, a humanidade coopera com Cristo, e todos vivemos juntos na eternidade. Então nós vivemos nessa cooperação mútua. Existe um nível de responsabilização pessoal nesse percurso de unidade com Jesus. Cada um precisa ser consciente da sua entrega, do nível de comprometimento com a guerra contra o pecado e a aproximação contínua com Cristo. Cada um deve estar comprometido e sabedor, conhecedor do esforço que nós precisamos também fazer, mesmo sabendo que a graça ela já resolveu, o véu foi tirado, né? Não existe mais obstáculo para que nós possamos se chegar a Deus. Mesmo sabendo disso, nós também temos que fazer a nossa parte, levar a nossa cruz, negar a nós mesmos, para que possamos continuar firmes neste caminho, para chegarmos até as moradas celestiais. Jesus o caminho, João 14,6. Um dos textos mais conhecidos do Novo Testamento, né? A afirmação de que Jesus é a vida. E está esta expressão como artigo definido, a vida, não se refere a qualquer vida, de uma mera subsistência biológica, mas na vida eterna. Jesus é a vida, né? O relacionamento, vocês aprenderam aqui, jovens, sobre o relacionamento com Cristo. E vocês aprenderam também que a vida eterna é um relacionamento com Cristo. Por isso que nós falamos aqui que nós não precisamos nos preocupar como será o céu. Precisamos apenas agradecer a Deus, porque voltaremos a se relacionar pessoalmente, né, cara a cara, face a face com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, assim como os discípulos se relacionaram quando Jesus estava na terra. Então o Mestre não apenas conquistou e nos aproximou, nos trouxe a vida eterna. Ele próprio é a síntese encarnada do céu que veio até nós. Já a declaração de Jesus como a verdade nos esclarece que ele revelou a totalidade dos conhecimentos divinos acessíveis a nós. Em Cristo nunca houve mentira, falácia e engano, apenas a verdade divina encarnada entre nós. Ao afirmar ser o caminho, Jesus asseverava a toda a humanidade que não existe relacionamento com o Pai que se inicie pronto e perfeito. Tudo em nossa história é processo, é caminhada, é percurso. Jesus como caminho nos lembra que devemos conhecer e prosseguir em adquirir sabedoria a respeito do eterno diariamente. A comunhão com Deus é uma longa jornada composta de dores, angústias, mas sempre debaixo da graça e do amor. A conversão não é um pódio, mas uma largada para quem ainda não
entendeu a riqueza da glória do Senhor. Glória a Deus. O acesso ao Pai, como vimos, né, o texto continua, João 14, do verso 8 ao verso de número 15, disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco que não tendes me conhecido, Filipe. Eu estou com vocês, eu sou o Pai. Quem vê a mim vê o Pai. E como tu diz, mostra-nos o Pai, está aqui o Pai. Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me, ao menos por causa das mesmas obras. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. E tudo quando perdides em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se perdides alguma coisa em meu nome, eu farei. E se me amais, guardai os meus mandamentos. Aqui, mais uma vez, uma pergunta. Se nós não tivéssemos essa pergunta, nós não tínhamos esse desenvolvimento de Jesus Cristo aqui nessa passagem. Então a pergunta de Filipe foi sensacional para nos fazer entender que Deus e Jesus eram a mesma pessoa, praticavam as mesmas obras, andavam e Jesus falava e recitava as obras e os mandamentos do Pai. Então o Pai e o Filho e o Pai inconfundivelmente eram as mesmas pessoas e os discípulos precisavam entender, não precisam mais saber que o Pai está no céu. Não, o Pai está com eles ali, porque o Pai foi o Filho, o Deus Filho encarnou. Deus encarnou. Deus se tornou homem. O Emanuel, o Deus conosco, está aqui. É o Deus, o Pai que está lá, está aqui em mim encarnado. E agora vocês podem ter esse relacionamento maravilhoso comigo. Não existe salvação sem comunhão. Quem deseja conhecer um Pai assentado em glória precisa se tornar amigo do Filho. Nosso futuro eterno, cujo objetivo central deve ser viver junto ao Pai, só se tornou possível de concretização através da mediação do sacrifício do Calvário. Não existe subterfúgios e jeitinhos. O reino é de Deus e só teremos acesso em virtude da mediação do Filho. Por isso, a religião não salvará ninguém. O farisaísmo também não. Estas jamais serão as causas da tão grande salvação que nos transporta ao reino do Filho. Jesus é o caminho, a porta, nosso guia, o fim da nossa fé. Jesus, ele é tudo para nós, ele é a videira verdadeira, onde as varas estão fixadas, produzindo frutos e sempre sendo limpas para produzir cada vez mais fruto para a glória de Deus. Mas aquele que não produz fruto será tirado e lançado no fogo. Então precisamos estar, gente, em relacionamento com esta videira maravilhosa, recebendo a seiva que é o Espírito Santo, para que nós possamos continuar produzindo fruto para o reino de Deus. A nova vida no céu é o que nós teremos. A nova vida no céu, a nova estrutura de existência celestial. Precisamos lembrar que o pecado não afetou apenas a humanidade, mas também a natureza como toda. O que diz lá em Romanos capítulo 22, 23, vocês podem ler depois, que não só nós estamos na expectação de sermos redimidos, mas também a própria natureza está nessa expectação de ser redimida juntamente com os seres humanos, né? E para mostrar que nós estamos nesse processo de sermos redimidos e de recebermos novamente a vida eterna que uma vez a gente também tinha acesso, eu quero mostrar para vocês Gênesis capítulo 3, do versículo 16 ao versículo de número 24. O texto diz assim: e a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua concepção. Com dor darás luz a filho. E o teu desejo será para o teu marido e ele te dominará.
E Adão disse: porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra. Olha aqui, você vê não só o ser humano, ele recebeu ali os efeitos e as consequências do pecado, mas a própria terra também se tornou maldita por causa do pecado de Adão e Eva. Está aqui o texto dizendo claramente: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, quando comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, espinhos e abrolhos, e comerás erva do campo. Então, própria terra também padecerá e será amaldiçoada por causa de ti. Por isso que a terra e a natureza está nessa expectação também pela o dia da redenção, no dia em que Jesus implantar o seu reino maravilhoso. No suor do seu rosto comerás o teu pão, até que eu tornes a terra, porque dela foste somado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. E chamou Adão o nome de sua mulher Eva, porquanto era mãe de todos os viventes. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e o vestiu. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. Vocês estão vendo aí? Para que eles não tomem da árvore da vida, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomada. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Vocês não comerão da árvore da vida, vocês não viverão eternamente, não manterão um relacionamento eterno. Do pó vocês vieram, do pó para o pó vocês vão retornar. Certo? Esse foi o castigo, acho que o pior dos castigos foi perder o acesso à árvore da vida para viverem eternamente. Só que em Cristo nós recebemos novamente este acesso. O acesso foi projetado novamente para que nós possamos ter a condição de chegar ao Pai e voltar novamente a comer desta árvore, do fruto desta árvore da vida, para vivermos eternamente. Por isso que a palavra do Senhor diz: eu sou o caminho, eu vou levar vocês para a morada com o Pai, onde eu estiver, vocês estarão também e viverão eternamente comigo, porque eu garantirei a vida eterna para você, jovem, que está me ouvindo agora nesse momento, tá? E aqui nós temos alguns textos bíblicos que corroboram com o que eu estou dizendo agora nesse minuto, tá? Apocalipse 22:2 diz assim: a árvore da vida que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore, dessa árvore da vida, são para a cura das nações. E Apocalipse 2:7 diz: ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Pronto, ao vencedor vai voltar a comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. A nova condição de comunhão celeste. A personalidade da nossa relação com o Criador é aquilo que está destacado em Apocalipse 21:3. Sobre essa comunhão plena, as Escrituras falam de véu rasgado, de imagem direta, não refletida ou embaraçada. Agora nós temos livre acesso. O véu foi tirado, foi rasgado de alto a baixo. Nós agora temos condição de entrar no trono, na sala do Santo dos Santos, e ter um relacionamento direto com o Pai. Mas imagina aí quando a gente estiver lá, a nova condição de comunhão celestial, juntamente com o Pai, face a face, mantendo um relacionamento mais próximo ainda do que aquele que nós temos hoje. Será sensacional, não é? A garganta tá boa não, mas eu tô aqui empolgadíssimo, cheio da graça e do Espírito Santo para poder passar para você essas verdades espirituais maravilhosas. A eternidade ao lado de Cristo, junto com o Pai Eterno e debaixo da bênção do bondoso Santo Espírito Santo, né? Essa deve ser a nossa única expectativa em relação ao céu. Essa deve ser a única expectativa. Nenhuma outra expectativa, nenhuma outra abordagem ou qualquer outro tipo de curiosidade. A nossa curiosidade maior é que nós teremos um relacionamento direto, presencial, concreto. Já temos um relacionamento direto, porque o véu foi rasgado,
mas estaremos lá e será um outro nível de relacionamento, com certeza. Apocalipse 21:7 diz assim um texto bíblico: e vi novo céu e nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, de Deus que descia do céu, endereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus. Olha aí. Não precisaremos mais de templos, não precisaremos mais de lugares para poder adorar. Estaremos no tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e ele será o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E o Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, todo sofrimento, todo choro, todo problema que enfrentamos e tribulações que enfrentamos, tudo isso, todas essas lágrimas derramadas serão enxugadas para a glória do nome do Senhor. E não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: está cumprido, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer herdará estas coisas. Eu serei o seu Deus e ele será meu filho. Recebe essa bênção aí, meu querido jovem. Você que está assistindo não é jovem, é de 100 a 1 ano de idade. Você é jovem, de 100 a 1 ano de idade, recebe essa bênção aí, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. A verdadeira vitória. A vitória mesmo é viver para sempre com o Senhor. Essa é a verdadeira vitória, estar lá com o Senhor, se relacionar com o Pai, se relacionar com Cristo, se relacionar com Deus, é estar com Ele para sempre, é estar com o Senhor, ter comunhão eterna e ter acesso à árvore da vida. Enquanto a maioria das pessoas guerreiam por futilidades humanas e ambições carnais, nossa verdadeira herança é o Senhor. Debater a respeito de galardões celestiais, moradias e status no mundo espiritual perde sentido quando comparamos com a certeza de que viveremos junto dele, com ele, por ele, para ele, mantendo um relacionamento com ele. Em resumo, a nossa vida será um contínuo transbordamento divino. Para a glória do Altíssimo, viveremos para sempre com o Senhor em comunhão eterna com Ele. Glória a Deus. Muitas pessoas não conseguem compreender o que há de mais importante de ir para o céu. Imaginam que é uma questão relativa ao lugar em que ficaremos. Isto é falso. Sem Deus é possível sentir o inferno até no Éden. Por isso, a maravilha do céu é uma vivência de comunhão eterna com o Senhor Jesus Cristo. Então, o motivo de irmos para o céu é porque estaremos se relacionando para sempre com o Pai e com Jesus Cristo, nosso Senhor. Glória a Deus! Eu quero desde já agradecer a todos vocês que nesse trimestre acompanharam nossas lições de Escola Bíblica Dominical de adulto e de jovem. Estamos aqui para abençoar a vida de vocês, irmãos. Eu me chamo presbítero Geilson Francis. Vamos continuar nessa pegada, levando o melhor da palavra de Deus e das revistas da Escola Bíblica Dominical, da nossa querida CPAD, Casas Publicadoras da Assembleia de Deus, que aprendi a amar, aprendi a participar e aprendi a edificar irmãos também, ensinando e não só sendo aluno. Então estamos mais uma vez aqui, estamos comprometidos para mais um trimestre que vai vir pela frente. Que Deus possa abençoar a sua vida, você jovem, você irmão, irmã, que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa multiplicar sua renda, sua casa, sua família, prosperar. Abençoa este canal se inscrevendo, se inscreve, dá o like, oferta neste canal dando like e compartilha, aciona o sino das notificações para receber novos vídeos e abençoe este canal, meu irmão. É para você, este canal é para te abençoar. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua casa e até o próximo vídeo, até a próxima lição, se Deus quiser.